Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E ó, eu falei pra vocês que a gente ia fazer uma maratona de Invocação do Mal. E como tá chegando o 4 e o hype tá lá em cima, a gente vai falar agora do Invocação do Mal 2, que está numa maratona de relançamento no cinema e eu consegui assistir lá de novo. E a gente vai falar dele aqui agora. Bora sair. O hype é grande, o casal serviu horrores. E agora vai chegar no último filme que eles vão se despedir. E a gente vai falar do segundo capítulo que alavancou ainda mais o sucesso do filme, né? Porque geralmente o 2 é super arriscado, o segundo filme. E eles conseguiram fazer e foi super bem aceito. E agora a gente vai falar dele. O que conta pra gente começar tudo que a gente vai falar sobre essa obra agora? Conta a história de uma família em Edenfield, acho que é, em London, lá na Inglaterra. Que o pai saiu de casa e a mãe precisa lidar com a vida do pai que abandonou a família para ficar com outra, e ela tendo que sozinha cuidar de 4 crianças, né? Porque a filha adolescente ainda é uma criança. Então, essa família que já está passando por dificuldades muito grandes acaba tendo que lidar com o que eles chamaram de poltergeist, acho que é Enfield. Vou chamar de poltergeist de Londres, não lembro o nome da cidade. Sumiu, gente, pelo amor de Deus. E eles acabam tendo que lidar com esse poltergeist nessa casa. E a ajuda do Ed e da Lorraine vem lá dos Estados Unidos para tentar ajudar eles, já que esse caso foi muito televisionado, porque a família precisava de ajuda para resolver isso que estava acontecendo e também para entender o que estava acontecendo. Em suma, em tese, o filme é isso. O que conta. Agora vamos esmiuçar ele direitinho. O filme começa com o Ed e a Lorraine no caso mais famoso deles. Eu acho que é o mais famoso de todos, mais até do que o tribunal, que é o caso de Amityville, que é o caso da família, né, que foi assassinada à noite, supostamente por uma entidade que incorporou o pai da família lá, o cara, e ele atirou em todo mundo, matou a mãe, o marido, as crianças, né? E aí mostra até o trecho daquela foto famosa da criança dentro da casa do fantasma que foi capturado. Mostra a Lorraine fazendo uma projeção astral e entrando dentro daquela casa e vendo todo o trajeto. E aquilo é muito louco, porque ela meio que sente o que estava acontecendo com a pessoa que executou a ação. E aí é muito louco, porque ela, tipo assim, e o som, o instrumental tava muito alto. No cinema, o barulho era assim, super incomodativo, e ela fica, né, fora da casinha. Até no final dessa visão que ela está tendo nessa projeção numa mesa que eles estão fazendo dentro da casa, ela encontra a entidade que, vestida de freira, testa sua fé. E aí essa é a introdução do filme. No primeiro filme a introdução é feita com a Annabelle. Nesse aqui é feito com a freira, a gente vai chamar assim, né? A freirinha, Valak, o profano. E aí o filme dá-se início com a narrativa lá da família em Londres, todo o contexto da família, o que está passando, a dificuldade financeira, porque o filme é inspirado numa história real, só que para ficar interessante tem que ser adaptado para o cinema. E eu nem sempre gosto de filmes, só se for caso de assassinato. Mas ainda tem que dar uma aumentada, gente, pro entretenimento, porque a história real, ou ela é muito triste. Tem umas que é perturbadora por si só, igual aquela do... É que é um caso muito extenso, né? Mas, tipo assim, dos filhos gêmeos lá, quase gêmeos, que matou os pais, os irmãos Menendez. Aquilo é perturbador por si só. Aí dá pra fazer fidedigno. Agora, história de capeta, de assombração, tem que aumentar mesmo. Pra mim tem que aumentar. Eu acho. E amo quando aumenta, fica super mais interessante. Então a gente tem essa introdução do casal com um dos casos mais famosos, que inclusive tem franquias de filmes assim em lote, acho que é até mais longo do que a franquia de filmes do Halloween. Muito grande, tem muito filme do caso de Amityville, livro. Foi muito famoso, assim, no status cultural falando, né? E aí essa família perturbada por essa suposta entidade chamada Bill Wilkins, que seria um idoso que faleceu dentro da casa, ele atua mais do que só como uma assombração, gente. Porque o que é uma assombração? Né, um fantasma de um desencarnado. É uma pessoa que morreu, fica ali
parasitando a energia daquelas pessoas, porque ela precisa se nutrir, né? Ele não é autônomo, ele não é feito a bateria solar. Então fica ali, as pessoas não dormem direito, acorda cansada, fica todo mundo estressado. A entidade vai de alguma forma atuando na casa ali com energia, som, barulho, incomoda as pessoas. O medo deixa as pessoas suscetíveis, vulneráveis, enfim. Um monte de ações, mas ainda é uma pessoa que morreu, um desencarnado, não tem tanto potencial, né? O Ed e a Lorraine tinha que parar pra pensar. É que a questão do filme é duvidar das vítimas. O foco narrativo do filme é a gente o tempo inteiro duvidar das vítimas. Tanto que quando a televisão chega para prestar socorro, chegam as pessoas que duvidam daquele caso. Já que tá vindo tudo de uma criança, de uma família que não tem pai. Então, supostamente, eles já precisam de amparo. E aí é uma mulher que está sozinha cuidando das crianças. Então, ela é vista como a aproveitadora. Entendeu? Então, tudo isso é posto em xeque quando a gente vai fazer o debate sobre essa história. Claro que se a gente for pegar a história real, ela é muito menos interessante. Aparentemente, não acreditaram no caso. O Ed e a Lorraine não tem tanta participação na história assim. Eles só vão lá fazer uma visita médica. Quem cuida disso é outra pessoa. Esse caso, sim, ele foi muito televisionado, só que ele não ficou nas mãos dos Warren. Então, só colocaram o filme com eles, porque era uma história interessante, dava pra explorar isso como narrativa dentro do cinema, fazer muito mais legal pra gente, entendeu? Mas assim, a história real é muito menos interessante, é inspirado numa história real, aí tem um pontapé de algo que aconteceu pra ficar menos... E aí aonde que esse filme chega? Chega no casal e não ajudar a família, eles não conseguindo acessar a entidade por N questões, e aí a gente tem uma conexão entre essa entidade que se apresenta como freira, que estava lá atazanando a Lorraine, e o Bill Wilkins lá dessa casa, eles vão se conectar no final. Então tem uma explicação para aquela freira parecer que ela é absurdamente assustadora. E a questão do Bill Wilkins na casa, que supostamente assombra aquela família, estava deixando a menina em frangalhos. Até a questão da mordida que ela recebe, que assim como na franquia Atividade Paranormal é a forma como essas entidades meio que possuem o corpo da pessoa. Porque na verdade elas precisam de uma autorização, né? Mas ali parece uma forma de violência. Então vai deixando a pessoa definhar, né? Sem descansar, sem conseguir se alimentar, ficando afastada da família, ficando vulnerável, até que ela não consegue se proteger e daí eles invadem o corpo. É a tese que o filme dá pra gente. E aí essa entidade incorpora nessa menina e o objetivo da entidade é matar o Ed. Só que o Ed não vai dar permissão para essa entidade entrar no corpo dele. E vai ser muito difícil deixar ele desse jeito, entendeu? Então a entidade engana a Lorraine, afeta até os sentidos dela. Por quê? Porque a entidade é um demônio, ele nunca existiu. A entidade, ela nunca viveu um corpo físico, então ela tem outras capacidades, né, que vão para além do que uma assombração faz, derrubar copo, não sei o que. Eles têm, né, a gente não sabe a dimensão. O Ed e a Lorraine devia saber que eles eram demonologistas, mas em tese o demônio, né, fala que ainda que é o demônio profano que tá tentando testar a fé da Lorraine, e aí faz todo mundo testar a fé na menina, faz todo mundo testar a fé no que aquela criança tava falando, deixa a gente sem, né, executa bem a ação. Esse demônio deixa a gente com essas questões. Nossa, afetou a habilidade da Lorraine, afeta até a questão dela como uma clarividente, afeta a questão do Ed de acreditar ou não naquela família, afeta a questão da população acreditar ou não naquela menina que está sendo vítima de uma entidade. Tudo isso o filme traz. E aqui qual que é claro, quer matar o Ed, né? É o objetivo, né? É testar mais ainda a fé da Lorraine, que a gente vê que o foco é ela. Mas a entidade quer matar o Ed. E aí deixar ela 100% desamparada, porque ela sempre fala que ele é o apoio dela, nananã, nhenhenhé. Só que o que a gente quer saber aqui, e foi uma pergunta que me fizeram quando eu saí do filme, que eu fui assistir com o meu irmão, e ele me perguntou também, por que escolher aquela menina? O que o demônio queria com aquela menina? E aí eu já não sei falar também. Mas assim, parece que é uma escolha de uma pessoa de luz,
uma pessoa suscetível, ou que é o que também o caso real diz, que as duas coisas que o filme tem em comum também, é o tabuleiro Ouija, que é uma forma de permissão, porque você solicita a comunicação com aquela entidade. Então pode ser que ela simplesmente chamou. Tanto que no filme a Lorraine fala que quando você sabe o nome do demônio, te dá poder sobre ele. E aí é muito estranha essa afirmação, só que também, se a gente for pensar, por exemplo, quando você vai convocar uma entidade, já falando do lado, né, um pouco mais sobrenatural da questão, você vai chamar o capeta, você tem que falar o nome dele, pra você especificar quem que você quer que venha. Aí cada um tem um método, né? Tem um lá que tem que sacrificar um bicho, não é? Ai, deixa eu procurar, peraí. Ai, gente, que entrei no limbo. Fui procurar e entrei no limbo. Gente, inclusive... Não, pelo amor de Deus, não vou nem ensinar isso. Mas eu... Não. Ai, meu Deus. Mas enfim, em tese, pra você chamar uma entidade... Inclusive no livro do Paulo Coelho, na biografia, ele fala que ele e o Raul Seixas fizeram um pacto com uma entidade não encarnada. Então, assim, tem gente que você tem que chamar, entendeu? Eu não sei se te dá domínio sobre ele, mas de alguma forma tem que ter uma forma justa de trabalhar com essas criaturas. Não é? Tem que ter. Então eu prefiro acreditar que dá mesmo. E ali deu certo no filme. E se na ficção deu certo, em algum lugar já existiu. Porque pra existir tem algum lugar ter acontecido. Se todo mundo acreditar, vira uma egrégora, daí estabelece uma relação real sobre aquilo. Na minha cabeça tem que ter. Pelo amor de Deus. E aí, qual que é o enfoque narrativo desse? O primeiro filme testa-se a maternidade da mulher. Quem ajuda eles é a união, né? A reestruturação daquela família. O segundo já é uma família 100% desestruturada e está testando aqui fé e confiança. Tanto que aqui no final a menina fala: encontrei 2 pessoas que acreditam em mim. Aí o terceiro é o mais pesado pra mim, porque ele vai testar até a sanidade. Mas daí esse é foco para outra história. O terceiro pra mim é o mais interessante, porque ele foca na Lorraine, nas habilidades da Lorraine, e ela é muito mais interessante. Esse aqui ainda é o casal, mas esse aqui o enfoque é acreditar. E aí testa os dois. Mas quem precisa peitar a entidade é a Lorraine Warren, e ela é a única que a entidade não consegue afetar fisicamente. Dá só um empurrãozinho ali no final, mas o Ed tem até as travessuras e tal. Ela deita, ninguém deita, a mamãe não deita pra ninguém. A gata, ó. Então, assim, olhando num patamar geral da história do filme, não é o mais interessante. Só que o filme, ele dá muito medo. Ele tem essa questão dessa, além da vulnerabilidade das pessoas estarem sendo atormentadas pela entidade, tem a questão da credibilidade da pessoa que está sofrendo aquilo, porque assim, num contexto de vida real, a gente não sabe o que as pessoas iam fazer. Mas ali que é um filme, a gente vê que a criança está sofrendo aquilo, é muito triste. E aí tem toda, além da carga do filme ser um filme de terror, abordar uma entidade, a gente sofrer com aquilo, tem a questão dos jump scares, tem a questão das entidades que aparecem, como o Homem Torto, que ia ganhar um spin-off, não ganha, mas ele é extremamente assustador. Tem a questão da perturbação que é aquela criatura. Tem a questão da entidade se transpassar por um idoso, né? O demônio do filme consegue manipular um desencarnado que tava ali perdido. O velho ainda fala assim: tô doido pra ir embora, deixa eu vazar. Ele chega a comentar, o idoso: cadê? Ó, os demônios precisam ter uma cópia do ECA e do Estatuto do Idoso. Gente, atormentando idoso e criança. Cadê o sindicato dos capetas aqui, né? Ah, pelo amor de Deus, vai se meter com adulto. A hora que eles, né, qual que é que tem adulto? É, também não. Se meter com criança. Não se mete com criança, não! Não se mete com criança, não! Vagabunda! Me processa! Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Cadê? Aí deixa o filme 100% pior. Eu gosto muito do 2. Fui assistir no cinema de novo, levei altos sustos, pelo amor de Deus. E pra ele eu dei nota 8 de 10, porque ele é bom.
pra caramba. Inclusive reassistir. E que deleite foi assistir ele no CC. No cinema. Foi tudo, gente. Ó, pra quem é muito cagão, não recomendo. Mas pra quem gosta da imersão, ou mora num lugar muito apocalíptico, né? Se a imersão é pior ainda, é pior estar ali do que ver um filme de terror. E ver filme de terror no cinema é maravilhoso. E ver filme de terror no cinema sozinho, nem sempre eu recomendo, porque às vezes dá cagote. Mas quem nunca foi tem que fazer. Nem pra que seja um trauma. Comenta aqui o que vocês acharam do filme. Eu volto daqui a pouquinho. Se bobear até com o mesmo look. Se der tudo certo, eu vou gravar hoje pra comentar o terceiro, que é o filme acho que mais denso da franquia e é o que divide opiniões, também porque ele saiu logo após no retorno da pandemia aos cinemas, não teve tanta bilheteria, trocou-se o diretor, não é mais o James Wan, então tem uma outra abordagem, só que ele é muito interessante e nele a gente vai falar sobre, não sei se a expressão é satanista ou pessoas atreladas a habilidades satânicas, capetólogas, não sei, mas daí lá a gente vai exercer esse assunto melhor, tá? Então, beijo, amores. Não esqueça de se inscrever no canal, dar uma força pro papai aqui e comentar o que vocês acharam do filme. E eu tô doido pra assistir o 4 e a gente vai conversar sobre ele aqui. Se bobear um vídeo de 1h10. Olha o exagero. Mas se ele servir como o trailer está servindo, vamos ter que falar muito. Porque o James Wan, ele é produtor da franquia. Ainda ele diz que quer terminar no 4, enquanto as pessoas ainda estão interessadas na franquia, enquanto ela ainda tá com o seu poder de captação ali de público. E eu achei isso inteligente, antes de saturar. Então é isso, né? Vou peitar o papai? Não vou. Beijo, amores, até breve.